Fala galera, professor Otto, mais uma aulinha de história para vocês. E dessa vez a gente vai falar do nosso continente. Vamos falar sobre a América, iniciando o século mais sangrento da história, que é o século XX. Quando a gente fala do século XX, a primeira revolução que inaugura, é a Revolução Mexicana. E para falar do México, a gente tem que lembrar o quanto esse país já sofreu intervenções, embargos e dificuldades por toda a sua história. Primeiro, o México vai sofrer uma grande colonização espanhola, onde tiveram uma extração de ouro e prata muito grande e que foi levada para a Espanha e isso nunca mais regressou. Aí o México consegue essa independência e vai passar por um pequeno período de governo francês, de uma dinastia ligada à França. No século XIX, o México vai ser decepado, vai perder quase 40% do seu território no Tratado de Hidalgo-Guadalupe, na chamada Marcha para o Oeste, que os Estados Unidos estavam promovendo. Então, o México é um país que entra no século XX muito empobrecido, muito atrasado e com sérios problemas estruturais. Era um país que se colocava de um formato econômico muito simples. Ele era um grande produtor de gêneros agrícolas, tinha latifúndios por todos os lados e os maiores índices de concentração fundiários do mundo, e era um grande importador de gêneros industrializados. E é justamente esses problemas que vão permear essa que foi uma grande revolução acontecendo no início do século, em 1911. Mas vamos lá. Primeiro que o México já sofria com um governo autoritário, não democrático, que já durava mais de 30 anos, chamado de porfiriato, porque era a ditadura de um cara chamado Porfírio Dias. Então, começam a surgir dentro do México forças contestadoras desse governo. Era um governo ligado aos latifundiários, a uma aristocracia comandante e que mantinha todo o resto da população extremamente empobrecidos. Mas, vamos lá, antes de a gente falar da parte popular, o início da destruição do porfiriato começa com um cara chamado Francisco Madero, ok? Madero, ele defendia uma grande modernização do México. Então ele queria fazer ele queria derrubar a ditadura, ele queria implantar uma república com eleições diretas, um sistema democrático onde toda a população pudesse votar e, principalmente, ele queria modernizar o país. Então ele queria fazer um grande processo de industrialização e tentar retirar o México dessa dependência econômica na qual ele se encontrava. Só que para fazer isso, Madero precisava lutar contra o poderoso Porfírio Dias. E é aí que ele vai começar a ter alguns aliados. Ele vai ter toda a burguesia mexicana vai apoiá-lo, mesmo que ela fosse uma classe pequena e não tão forte, mas tinha dinheiro. Essa questão de liberalização de mercado também agrada aos Estados Unidos, ok? Mas nesse momento a intervenção é muito pequena. E ele vai ter apoio de dois caras que surgem, mas que não necessariamente estavam ligados aos seus interesses. Ao sul, o criador de cavalos, filho de uma família que era proprietária de terra, mas de médio porte, chamado Emiliano Zapata. E lá ao norte, você vai ter a grande liderança do ex-bandido, que entrou na vida do crime depois que um fazendeiro assediou a sua irmã, chamado Pancho Villa. Esses dois grandes líderes são líderes populares que estão seguindo à frente de uma massa camponesa, e a grande reivindicação talvez seja o coração dessa aula de agora, tá? Quando eu falo em Revolução Mexicana, você tem que lembrar de reforma agrária. Porque o maior problema do México é a grande e desigual concentração fundiária. Então, Pancho Villa e Zapata são líderes populares que desejam fazer uma distribuição de terra justa e que estão apoiando Madero, nesse momento, por uma questão de derrubar um latifundiário, que era Porfírio Dias. Então, a primeira fase da Revolução é vitoriosa, Madero consegue chegar ao poder, mas não vai estabelecer a reforma agrária que Zapata e Villa queriam. Dessa maneira, ele perde apoio de toda a parte popular da Revolução e se mantém ligados aos políticos burgueses, mas está muito frágil e aberto. Na verdade, Villa até era um amigo de Francisco Madero, certo? Mas os dois se desentendiam quando a questão ficava na reforma agrária. O problema é que os militares acreditavam que um governo democrático era um governo fraco
e que a revolução era muito perigosa para os interesses dos latifundiários. Então, um general chamado Vitoriano Huerta, defendendo os interesses dos latifundiários, reagem a essa revolução. Eles, então, vão depor o Madero. Antes disso, o Madero consegue fazer com que o Pancho Villa consiga fazer a fuga, e ele vai ficar um tempinho exilado, mas o Madero acaba sendo assassinado. Vitoriano Huerta entra no poder e, lógico, vai estabelecer um governo autoritário, como todos os militares. Acontece que a revolução ela vai continuar. Então, Villa, ele volta ao México, mesmo de forma clandestina, une suas forças com Zapata, e os dois, mais uma vez, estão lutando por uma revolução. Depois de 2 anos de muita luta, de muita intensidade, o exército de Huerta cai e ele, então, foge, abandonando. Acontece que a luta contra o Huerta, ela não foi somente de Zapata e de Villa, porque, nesse momento, então, um exército é formado, liderado por um cara chamado Carranza. E esse exército, ele é chamado de um exército constitucionalista. Então, preste bem atenção na palavra. Quando eu estou dizendo que é um exército constitucionalista, então é um exército que procura estabelecer uma constituição. Ele procura estabelecer as bases de um regime normativo, quer dizer, de um regime onde existem leis que a sociedade possa seguir. O Huerta, ele é um golpista. Ele matou o presidente, que tudo bem que também já tinha sido derrubado a ditadura, mas até agora então ninguém foi eleito. Esse exército constitucionalista, liderado por Carranza, ele carrega uma pessoa que vai ser muito importante na história do México. Um dos seus oficiais chama-se Lázaro Cárdenas, ok? Guarda esse nome que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. O fato é que Zapata e Villa apoiaram a derrubada de Huerta, mas quando o exército constitucionalista assume, eles vão fazer, então, a primeira Constituição mexicana do século XX, que é a Constituição de 1917. Nessa Constituição, Zapata insistia para que o seu plano, chamado Plano Ayala, fosse colocado em prática. O Plano Ayala, ele previa uma grande reforma agrária, um confisco das maiores propriedades mais férteis e uma distribuição igualitária para os pobres camponeses. Existia uma massa de camponeses e de indígenas que não tinham terra para morar e muito menos terra para plantar. Acontece que Carranza vai fazer uma reforma agrária, ok? Ele estabelece uma república democrática, divisão entre os poderes, de voto universal, todas as medidas liberalizantes, mas a reforma agrária ele não faz da forma como Zapata gostaria. Ele vai pegar as terras menos produtivas, as terras mais afastadas, mais pobres, e são essas terras que são distribuídas para os miseráveis camponeses, que não vão conseguir fazê-las produzir e vão ser obrigados a acabar vendendo suas próprias terras para os mesmos latifundiários. Então a reforma agrária de 17 foi uma reforma agrária não eficiente. E ao mesmo tempo, Pancho Villa e Zapata são derrotados, ambos, né? Na verdade o Zapata ele é assassinado no processo e o Pancho Villa depois desiste da luta e vai morrer só em 1923 por problemas pessoais de terra. Já estava casado e com propriedade de terra. O México, então, agora entra na sua fase republicana. Entra na sua fase republicana ao mesmo tempo que surge um fenômeno político, o chamado populismo. E eu sei que o teu professor de Brasil, quando foi falar de Vargas, explicou que fenômeno é esse. Um fenômeno paternalista, um fenômeno de concessões, mas que o Estado estava acima do povo. Quando a gente fala em governo populista, dá só um minutinho aqui, gente, que eu vou dar um gole de água. Mas quando a gente fala em governos populistas, é sempre muito complicado, o debate é sempre muito longo do que se encaixa no populismo e do que não se encaixa, porque não é um conceito onde você pode colocá-lo num formato certinho e dizer, esse aqui é populista. Isso não existe, beleza? Então são características gerais que vão cercear os governos de Cárdenas, de Perón, de Vargas, e que formam, então, características gerais, beleza? Mas isso aí, o populismo, eu sei que o professor de Brasil já te explicou, então eu vou falar do Lázaro Cárdenas, que é o presidente eleito em 1934. Cárdenas é por exemplo, que ele faz tanto para os operários, tanto para os camponeses, faz uma série de medidas realmente populares, mas se enquadra dentro de um regime populista. O fato é que ele era um ex-militar, um ex-general,
já tinha assumido vários cargos importantes dentro do partido e até dos outros governos, e esse era o momento certo para ele assumir. Só que ele assume em 1934. Então, em 1934, o que está acontecendo no mundo? Primeiro, um ano antes, Hitler acabou de se transformar no chanceler da Alemanha, ok? E no ano seguinte, no ano que o Cárdenas é eleito, Hitler retira a Alemanha da Liga das Nações. Então, um dos primeiros caras, aliás, talvez o único cara o único presidente, né, um chefe de Estado da América a abertamente acusar o fascismo e o nazismo de uma ameaça internacional à segurança foi ele. Ele, desde o início, ele denunciou os regimes fascistas, dizendo que aquilo poderia causar uma grande calamidade. O Cárdenas, ele já foi acusado de ter tendências socialistas. Socialistas não, mas trabalhistas com certeza, ok? O fato é que quando a guerra eclode, por exemplo, a Guerra Civil na Espanha, no bombardeio alemão a Guernica e a vitória da falange franquista, o único país que abriu as portas para receber os fugitivos da guerra foi o México. Cárdenas, ele abriu as portas e recebeu vários líderes socialistas e membros do partido de esquerda que estavam fugindo para não serem mortos e perseguidos por Franco. Ele recebeu e colocou no seu país, ok? Isso vai dar às outras pessoas uma desconfiança muito grande a ele. Tipo, esse cara é comunista. E o que pior, quem é que está na cabeça dele? Quem é que está em cima do Cárdenas? Dos Estados Unidos da América, o símbolo maior do capitalismo mundial. Então, pô, o cara denuncia o fascismo, recebe o comunista no poder, ainda vai receber o Prêmio Lenin da Paz. Não era o Nobel, era da parte comunista, ok? Mas ele recebe o Prêmio Lenin, que foi uma conquista pessoal muito grande, porque ele conseguiu ser reconhecido de acordo com uma atitude muito altruísta dele de receber os exilados que vinham para a Espanha, porque para receber comunista não era qualquer país que iria receber, ok? E como governo, ele tem as características de vários populistas. Extremamente nacionalista, um Estado forte e interventor. Mas uma das coisas mais importantes que ele faz é reformar a Constituição de 17 e ampliar verdadeiramente e fazer uma reforma agrária muito mais justa. Isso deu aos camponeses uma vida muito mais estável e, claro, um amor infinito ao presidente Cárdenas. Não só ele vai fazer a ampliação da reforma agrária, como ele também vai dar aos trabalhadores mexicanos o direito de sindicalizar, que é algo que a gente lembra logo do Vargas, né? E, inclusive, estão governando na mesma época. Beleza? 34 é exatamente o ano da Constituição que Vargas vai estabelecer as leis trabalhistas. Então, ele também estabelece leis trabalhistas. E ele vai criar as leis muito parecidas com salário mínimo, férias remuneradas, descanso semanal, jornada semanal definida, e ainda vai criar os sindicatos que ele entendia que era uma forma de organização dos trabalhadores para reivindicar direitos perante o Estado. Então, tanto os trabalhadores operários quanto os camponeses vão olhar para Cárdenas e vão ver uma espécie de pai dos pobres. Desculpa a comparação. Mas, de qualquer maneira, ele também vai ter medidas que novamente o colocariam em situação complicada sob acusações de ser um socialista. Ele vai nacionalizar ferrovias, mas principalmente, e ele usou um argumento interessante, porque os trabalhadores mexicanos que estavam nas empresas americanas e inglesas, eles estavam com salários congelados há muitos anos, estavam sendo extremamente explorados e as leis trabalhistas não estavam sendo cumpridas. Então o Cárdenas utiliza desse argumento para nacionalizar as ferrovias que pertenciam à Inglaterra e nacionalizar a exploração de petróleo do país que era feita pelos Estados Unidos. E o México é um grande produtor de petróleo. Então, claro, quando ele nacionaliza, ele vai irritar muito o tio Sam, vai irritar muito a Inglaterra, mas logo depois, em 39, o que vai acontecer? A Segunda Guerra Mundial. Quando eclode a Segunda Guerra Mundial, os americanos não podiam se dar ao luxo de ficar de birra com o México. Por quê? Porque eles precisavam do petróleo. É aí que você vai ter a criação, então, da grande Pemex, Petróleos Mexicanos, uma espécie não, né? É a empresa estatal de exploração do petróleo que eles têm, como se fosse a nossa Petrobras.
e durante a Segunda Guerra Mundial a Pemex vai ganhar muito dinheiro porque vai exportar petróleo para os países que estão em guerra. Isso foi maravilhoso. Cárdenas fez um governo muito protecionista, ele estimula a industrialização do país, ele nacionaliza o petróleo, ele favorece os trabalhadores, favorece os camponeses e sai do governo em 40, colocando o nome da história como um dos presidentes mais amados de todos os tempos do México. Assim como ele, existia um cara chamado Juan Perón. Perón, ele era um militar, ok? Formado na escola militar desde criança, e ele assistiu um país que sofreu diversos golpes militares no século XX. Em 1930, que é o momento que Vargas está fazendo a Revolução, na Argentina você vai ter também um golpe militar, derrubada de Hipólito Yrigoyen. Depois você vai ter a democratização e em 43 mais um novo golpe. Nesse meio termo, o Perón ele foi mandado para a Europa para conhecer os regimes nazifascistas. E de tudo que ele conheceu, ele ficou completamente encantado pelo governo de Benito Mussolini na Itália. E o Mussolini, do partido do Fátio, que é um instrumento de trabalho, ele identificou que o partido do Mussolini, assim como o partido também do Hitler, o Partido Nacional Socialista, eles tinham muita aproximação com a causa trabalhista. Então eles tinham amplo apelo popular porque também faziam pelos trabalhadores. Perón, em 43, vai exercer o Ministério do Trabalho. E como ministro do Trabalho, ele se inspirou no que Mussolini fez na chamada Carta del Lavoro. Essa Carta del Lavoro é uma espécie de CLT e ele vai implementar dentro da Argentina. Começa a fazer diversas leis trabalhistas, o que foi visto pelos militares como uma aproximação da esquerda. E aí Perón foi preso. Quando Perón é preso, ele já é um cara aclamado pelo povo, porque afinal ele começou a fazer e dar direitos a todos. Mas aparece então, para defender Perón e exigir a sua soltura imediata, a sua companheira, chamada Eva, que era apelidada carinhosamente pelos argentinos de Evita. Evita Perón, ela teve uma trajetória muito dura também. Foi uma criança muito pobre, era filha de toda uma família de bastardos, ok? O pai dela tinha 2 famílias. E quando criança, quando o pai morreu, para ela e os irmãos e a mãe poderem se despedir do pai no cemitério, já que a família oficial estava lá, a mãe teve que negociar com o delegado, e o delegado falou, não, vocês podem se despedir desde que vocês vão embora depois. E a Evita falou que aquilo foi uma humilhação muito grande para ela, foi uma coisa muito dura que ela nunca esqueceu, e ela prometeu que nunca mais iria passar necessidade. Dali a Evita, já muito jovem, parte para a capital da Argentina, Buenos Aires, e vai se destacar como uma grande atriz de radionovela, que na época era a coisa mais importante, né, a coisa mais popular que existia na Argentina e no Brasil também. Então, ela era a figura popular da radionovela conhecida e o Perón era a imagem do cara que era chamado do pai dos descamisados. E ela também era conhecida como a mãe dos descamisados. Descamisados, uma clara referência às populações dos segmentos mais pobres. E é Evita quem vai encabeçar a soltura de Perón, liderando, convocando, falando na rádio, manifestação. A mobilização foi tão grande, que os militares não tiveram como manter Perón na prisão e acabaram soltando. Em 45, junto com o Perón novamente com liberdade, é o fim da Segunda Guerra Mundial. E quando a Segunda Guerra Mundial acaba, assim como no Brasil, não tinha mais sentido se manter uma ditadura. Então Vargas saiu e os militares argentinos também. Eleições foram convocadas e, claro, quem é que vem candidato à presidência da República? Juan Perón. E, obviamente, ele vence as eleições. Perón vence as eleições e começa um governo extremamente interventor, autoritário. Ele vai fazer violentas perseguições a toda a oposição, com colaboração de Evita, que sempre vai assumir cargos dentro do seu governo, e diziam que ela era... Isso aí são lendas, tá, galera? Isso aí são coisas que a gente lê, mas que nada foi comprovado. Que a Evita gostava, ela mandava torturar os seus inimigos, dando choque no testículo das pessoas. Não sei se é verdade, são
boatos na época do governo dos dois, mas de fato eles perseguiam a oposição, tá? Eram interventores e extremamente nacionalistas. Só que em 46 começa uma fase muito difícil do mundo, que é a Guerra Fria. E a primeira parte da Guerra Fria, você tem, uma das partes, dos momentos mais intolerantes desse conflito ideológico, porque o Truman e o Stalin não conversam, não se gostam, e o Truman, ele declara abertamente para o mundo inteiro que ele detesta o socialista e que ele quer combater o comunismo em todos os lugares. Perón, ele faz uma declaração dizendo que pode existir uma terceira via, nem capitalismo, nem comunismo, mas uma política não alinhada. Então, ele automaticamente já desagrada o governo americano, ok? Vai desagradar ainda mais, porque vai nacionalizar ferrovia, vai nacionalizar banco, vai nacionalizar uma série de setores e de meios de produção para ter o controle de tudo, e aí você começa a desagradar a burguesia do teu país. Mas, ao aumentar as leis trabalhistas, ao criar leis de sindicalização para os trabalhadores, Evita e Juan Perón eram idolatrados pela massa argentina, ok? Essa política de tentar reduzir as desigualdades, tentar melhorar a vida do pobre, é chamado por ele de justicialismo. Primeiro ele foi um debate do chamado da justiça social, temos que buscar a justiça social. E aí o termo virou justicialismo na característica dele de não permitir a fome e a miséria no seu país, apesar de ser extremamente difícil combatê-la. Mas, no decorrer do seu governo, Perón vai sofrer dois grandes problemas. Primeiro, uma forte oposição dos Estados Unidos. Os americanos não gostavam dessa maneira dele governar. E se vocês repararem, ele vai governar até 55, que é o retorno de Vargas. E o segundo governo de Vargas, a posição americana é igual. Eles não gostam porque Vargas faz BNDES, Eletrobras, Petrobras, que são empresas estatais. E o Perón está fazendo a mesma coisa. Ele está criando o Banco Nacional, ele está criando uma empresa estatal, ele está criando produção de petróleo feita pelo povo. E aí você tem uma oposição fortíssima, que é uma oposição do Truman. Ok? Beleza. Aí ele vai aprovar uma lei de divórcio, dizendo que os casais que quisessem se separar não deveriam ser proibidos pela igreja. Então ele já desagradou a igreja, sendo que a maioria da população argentina é uma população católica. E para finalizar a crise do seu governo, aquela que era o grande carisma do seu estado, a figura de frente, Evita Perón, vai desenvolver um câncer. E ela foi definhando até a morte. Na Casa Rosada, em frente, né, que é o Palácio do Governo da Argentina em Buenos Aires, milhares de pessoas ficaram dias com velinhas na mão, rezando por Evita Perón. Só para vocês entenderem o tamanho do amor que o povo tinha por ela. E aí tem aquela cena clássica do filme da Madonna, né? Cantando Não Chores por Mim, Argentina. Claro que a Madonna canta em inglês. Mas quando Evita morre, o Perón está completamente isolado. Ele não tem apoio da burguesia, ele perdeu boa parte do apoio popular, ele tem os americanos sendo contra ele. É um momento de crise internacional. Então os militares, mais uma vez, vão dar o golpe e Perón é obrigado a fugir do país. Ele vai ficar 18 anos exilado e ele volta para a Argentina casado com uma outra mulher. Os militares não queriam deixá-lo assumir, então um outro candidato é eleito e quando o Perón chega ele renuncia e convoca eleições para que o Perón fosse eleito mais uma vez. E adivinha? Perón é eleito de novo. Só que dessa vez, quem desenvolve, quem tem uma doença é ele. Perón infarta, morre e deixa Maria Perón sozinha no governo da Argentina. Isolada, sendo criticada por todos os lados, ela mais uma vez abre espaço para um golpe militar. Então agora os militares argentinos tomaram o poder de novo e Rafael Videla é o primeiro ditador. A ditadura argentina, ela só não foi mais cruel do que a chilena. Mas a Argentina, ela teve algumas práticas que foram além das perseguições políticas.
ok? De qualquer maneira, o Videla ele vai seguir a cartilha básica do liberalismo, então ele abre a economia para o capital externo, ele começa a permitir a instalação de empresas estrangeiras, e o que ele vai acontecer é que ele vai fazer um desastre econômico no país dele. Isso aí, galera, aqui, ó, nós estamos em 76, passaram-se 2 anos e meio da crise internacional do petróleo, ninguém está com dinheiro para investir e o cara, ele ainda arrasa as próprias fábricas nacionais. Então a Argentina começou a entrar num colapso econômico muito grande. Para sufocar as críticas, ele acabou utilizando de violência. Então foi um período muito, muito duro, muito violento mesmo. Videla vai perseguir milhares de pessoas. O total da ditadura argentina foram mais de 30 mil mortos. E o mais bizarro foi uma prática que aconteceu na Argentina do sequestro de crianças, ou até mesmo de sequestro de subversivos, como eram chamados, e as mulheres pariam dentro dos hospitais militares, elas eram desaparecidas e as crianças eram entregues a casais militares jovens. Isso aconteceu com mais de 400 crianças. Então, era falado entre os militantes que uma das formas de se desaparecer era fazer o chamado voo da morte. O que era o voo da morte? Eles pegavam todos os 50 subversivos, colocavam dentro de um avião grande e jogavam no mar, em alto mar. Muitas vezes jogavam os caras vivos. Ou então, às vezes, com bolas nos pés para eles desaparecerem. E assim, simplesmente, as pessoas desapareciam. Eram os desaparecidos mesmo. A pessoa deixava de existir. E se eles tivessem filhos, esses filhos eram colocados nas mãos de outras famílias, geralmente de famílias militares. Isso lá na frente vai gerar um movimento que vocês já sabem que eu estou falando, das avós da Praça de Maio. De qualquer maneira, a ditadura argentina ela era muito cínica, porque além dela matar, reprimir, existia a parte da propaganda. E assim como no Brasil, né, nós utilizávamos uma paixão nacional, que é o futebol, como propaganda para o governo, lá eles faziam a mesma coisa. Só que foi mais ainda, porque em 78 a Argentina vai sediar a Copa do Mundo. E era uma obrigação que a seleção argentina fosse vitoriosa nessa Copa. E essa Copa ela é considerada uma das mais roubadas da história mesmo. Pô, a anulação do gol do Zico num escanteio, você vai ter toda a questão da mão de Deus do Maradona, enfim, a transferência de jogo, a transferência do horário, o jogo tinha que ser ao mesmo tempo, botar o jogo da Argentina para depois do jogo do Brasil. Então foi uma série de mutretas para que os argentinos conseguissem ter o seu primeiro título mundial e a ditadura falasse, olha, vocês estão reclamando, a gente é campeão mundial, pô. Quando a gente foi campeão mundial? Nunca mais. O fato é que a gente chegava na década de 80 e eles não resolveram os problemas econômicos. A ditadura argentina ela veio em 73, então ela não pegou aquela fase, né, do mercado financeiro agitado, de empréstimos com linha de crédito com linhas de juros baixo. Ela já pegou a crise. Então a economia argentina estava indo por água abaixo. E aí, como a Copa do Mundo já tinha passado, era importante arrumar uma outra forma de propaganda. Na verdade, uma outra forma de despertar o nacionalismo nos argentinos. E aí como é que você pode despertar nacionalismo além da Copa do Mundo? Uma guerra. Eles levantaram a questão das Malvinas. Ilhas próximas à Argentina que desde o século XIX foram roubadas pela Inglaterra. Então a questão das Malvinas é uma questão antiga. As Malvinas são nossas, né? Eles gritam, botam a bandeira, porque de fato aquilo ali pertence a eles. Só que a Inglaterra não devolve. E a Inglaterra justifica que ela, até hoje, de tempos em tempos, convoca um plebiscito e pergunta aos habitantes das Malvinas, chamada pelos ingleses de Falklands, se eles desejam pertencer à Argentina ou à Inglaterra. E é claro que os habitantes das Malvinas vão desejar ficar com a Inglaterra. Isso não justifica a Argentina perder o território. De qualquer maneira, o Videla ele vai invadir as Malvinas sem declaração para a Inglaterra, ocupa as Malvinas e declara que ele reanexou o território ao país. E aí isso, para os argentinos, é uma coisa muito importante, né? Pô, o cara foi lá e reconquistou um território perdido. Pô, e aí desperta o sentimento de nacionalismo, etc. Acredita-se
que o Videla pensava que a Inglaterra não fosse fazer nada. Por quê? Porque eram ilhas sem nada, só tem pinguim aquilo ali. Aquilo era uma posição geográfica. Na época, a Inglaterra usava muito o Mar Atlântico nas transferências de navios. Agora as coisas são muito mais feitas pelo transporte aéreo, então não é mais tão importante assim. E ele acreditava também que teria o apoio dos americanos, porque os Estados Unidos eram os melhores amigos de todas as ditaduras, inclusive da ditadura argentina. Ele só se esqueceu que quem governava a Inglaterra naquele momento era uma mulher chamada Margaret Thatcher. E não à toa, ela era chamada de a Dama de Ferro. E a Margaret Thatcher, imediatamente, ela declara guerra. Vai no parlamento, pede a declaração de guerra, o parlamento declara guerra. Um embaixador americano, conversando com ela, falou assim, mas Margaret Thatcher, você realmente acha que vale a pena ir para uma guerra por umas ilhazinhas no Atlântico? E ela respondeu, mas você achou que valeu a pena os Estados Unidos irem para uma guerra por umas ilhazinhas em Pearl Harbor? E aí os americanos tiveram que calar a boca. Não apoiaram a Argentina e a Margaret Thatcher falou, em 3 meses eu estarei tomando chá nas Falklands. Ela não precisou nem de 3 meses. Foram 74 dias e ela estava tomando chá nas Falklands. Só da Inglaterra ter mandado um porta-avião com o próprio príncipe Harry embarcado, já mostrava para a Argentina que ela não tinha a menor chance de vencer a guerra contra a potência britânica. E aquilo foi uma humilhação. Foi tão forte que o Videla caiu. A ditadura ainda não caía. Você ainda tinha o Galtieri entrando para cumprir mais 2 anos e meio de governo. Mas até um arco chamado Arco da Vergonha, os argentinos construíram, porque se perderam ali mais de 1000 soldados por nada. Por uma guerra inventada e completamente irresponsável. Mas as Falklands permanecem com a Inglaterra até hoje. Acontece que nós estamos em 83 e o mundo está caminhando para outros lados. E o Brasil tinha uma forte influência sobre a Argentina. E a Argentina também tem uma forte influência sobre o Brasil. Acontece que o Brasil estava caminhando para a democracia. A emenda do Dante Oliveira já tinha sido colocada para a sociedade e já tinha começado as diretas já. Então o Brasil pediu o direito de votar, queremos o voto, queremos que eleja o nosso presidente imediatamente. E isso vai ter muito impacto na Argentina. Então, a ditadura brasileira indo para o final, caindo, beleza? A Guerra Fria, num momento complicado, com uma série de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo, a Rússia está no Afeganistão, o Reagan está botando uma política de intimidamento da Guerra nas Estrelas, e a população argentina exigindo o direito de representação. E aí o Galtieri resolveu, então, sair do poder e convocar eleições. Na Argentina, ao contrário do Brasil, eles fizeram uma grande reformulação em tudo aquilo que aconteceu. Porque no Brasil estima-se que nós tenhamos entre 4.000 a 5.000 mortos na ditadura. E a nossa ditadura durou 21 anos. A ditadura deles vai de 7,6 a 8,1, beleza? Ou seja, não tem nem 10 anos. Tudo bem que eles tiveram outras fases, mas só nesse momento aqui, morreram mais de 30.000 pessoas. Então foi um sistema extremamente absoluto e cruel e violento. Uma das coisas que balançou a Argentina e o mundo foi que começaram então um dia, uma senhora teve uma ideia de sentar na principal praça de Buenos Aires, a Praça de Maio, com a foto do seu filho. E aí, pum, tiraram uma foto e botaram no jornal. Outras mães e avós tiveram a mesma ideia e começaram a sentar com a foto dos seus filhos. E aí filmaram. E aí, quando começaram a filmar, surgiu uma vizinha que frequentava a casa de um casal, olhou e falou, pô, mas aquela foto é a mesma pessoa. E aí descobriram um caso de uma menina que foi criada por um casal de militares. A partir daí, a Praça de Maio encheu de avós que estavam botando a foto das crianças com a esperança. Ao todo, foram identificados entre 120 e 130 crianças que foram desaparecidas naquela época e que foram criados pelos pais militares, mas que tinham umas avós biológicas ou mães biológicas. Só que as outras 300 e tantas nunca foram identificadas. Até pouco tempo atrás ainda existiam as avós sentadas lá esperando
tendo a esperança de algum dia encontrar o seu neto perdido, porque os filhos, elas nunca tinham esperança, porque sabiam que morreu. O Videla morreu há 2 anos atrás. Antes de morrer, numa entrevista, ele começou a denunciar, ele começou a assumir uma série de crimes. E o Videla morreu preso, né? Ele foi condenado à prisão perpétua. Ao contrário da gente, os argentinos puniram os seus ditadores sanguinários. E ele assumiu tudo, foi uma reportagem bombástica, e logo depois ele morreu, porque ele estava já no final, morreu com, acho que com 80 anos, uma coisa assim, já morreu com uma idade bem avançada. E essa é a ditadura argentina, ok? Agora, pior do que a Argentina, sem dúvida alguma, aconteceu no Chile. O Chile era um país republicano que era, como a maioria dos países da América Latina, que tinha toda a economia ligada aos Estados Unidos, principalmente na produção de cobre. E aí o Salvador Allende era um candidato socialista, mas que defendia o socialismo democrático. Essa estratégia do Allende de tentar chegar ao poder democraticamente e, dentro de um sistema republicano, estabelecer medidas socialistas, foi apelidado de a Via Chilena. Ele tentou 4 vezes. E só na 4ª tentativa é que ele conseguiu ser eleito sem maioria absoluta dos votos. Mas agora, chegava ao poder, em 1970, um cara que a direita tinha completa rejeição, menosprezava e odiava, de fato, Allende, e a esquerda amava Allende, mas tinha pressa. E a esquerda, ela sempre se fragmenta em blocos cada vez mais radicais. Então, o Allende, quando ele assumiu no Palácio de La Moneda, ele assumiu dentro de um turbilhão de ameaças dos dois lados. A esquerda, reformas, reformas, reformas. E a direita, golpe, golpe, golpe. A ameaça de um golpe militar era muito iminente. E o Allende, ele estava no meio daquela loucura, ele não acreditava numa ditadura militar, nem numa ditadura socialista, mas ao mesmo tempo queria fazer reformas sociais, mas precisava ser aprovada pelo Congresso. E naquele cabo de guerra, as pessoas sabem o que vai acontecer, não querem que aconteça, mas fazem exatamente o necessário para acontecer aquilo que eles queriam evitar. Ficou confuso, mas é exatamente uma tragédia grega, né? E o Allende se encaixou nessa parte, mas ele fez o seu papel de governo socialista. Então, a primeira coisa que ele fez, nacionalizou as exploradoras de cobre. E eram empresas americanas. Os Estados Unidos reagiram da pior forma possível e já fizeram uma série de embargos econômicos ao Chile. Quando o tio Sam faz embargo, você tem a certeza que o teu país vai ficar ferrado. Vai faltar um monte de coisa. E aí como você explica para a sua sociedade a ausência de uma série de coisas que você não produz? Então, já começou um período de recessão no começo do governo Allende. E aí, ele vai começar a estabelecer tentativas de projetos para a reforma agrária, ok? E ele recebeu, no Chile, uma visita que sempre vai levar a direita enlouquece quando acontece isso. Ele recebeu a visita do Fidel Castro. Fidel, desde a Revolução Cubana, que ele não tinha saído do país. Vai para onde? Ninguém recebe Fidel, pô. Só se ele fosse para a Rússia. Mas então, o Fidel estava lá, na ilha, há muito tempo. E aí ele saiu, foi a primeira vez que ele saiu para um país da América, né? E aí ele foi para o Chile, abraçou o Allende, pô, falou, cara, maneiro, vai dar certo, e deu um presente para o Allende. E o presente do Fidel foi muito simbólico, porque ele podia ter dado podia ter dado um charuto, mas não. O Fidel deu uma Kalashnikov para o Allende, ele deu uma K-47. Falou assim, ó, na dúvida, é melhor tu ir praticando. E o Allende saiu para caçar com o Fidel. Fidel, ele fez vários discursos dizendo que o que estava acontecendo no Chile era algo único, era algo insólito, e ele estava visivelmente irritado. Um estudante chegou e falou para o Fidel assim, Fidel, você acredita na via chilena do socialismo? E Fidel falou assim, se eu não acreditasse, como é que eu podia estar aqui? Extremamente grosseiro, mas Fidel ia embora, deixando uma situação muito pior para Allende. Porque agora a direita conservadora, de fato, olha para ele e fala, comunista. E
com o apoio dos Estados Unidos, que estavam ali, ó, junto com a imprensa, com os jornais, com a televisão, corroborando essa ideia de que ele era um comunista, que ele ia confiscar sua casa, ia colocar crianças no seu quarto, aquela coisa toda que a propaganda faz, aconteceu uma coisa muito inusitada no Chile. Os empresários resolveram fazer greve. Já viu o empresário fazer greve? Patrão fazer greve? Então, eles fizeram. Eles fecharam suas fábricas, fecharam, pum. Vou perder dinheiro hoje, tá? Pá, fechei minha empresa. Para deixar faltar produtos e gerar um racionamento e enfraquecer o governo. Os operários que apoiavam a Allende, eles invadiram as fábricas, abriram as portas e disseram: nós vamos trabalhar independente de você, para não deixar a produção parar. Então, olha que maluquice que foi, olha a inversão. O patrão faz greve para sacanear o governo e o operário não quer fazer greve porque quer trabalhar para ajudar o governo. Então, de fato, a Allende era um governo popular, ok? E estava fazendo as medidas que ele achava correta na nacionalização do petróleo, na reforma agrária, nas leis trabalhistas. Ele estava colocando, de fato, o Chile no caminho da justiça social. Num discurso, Allende diz o seguinte: solamente me quedo de la moneda crivándome de balazos. Eu somente saio de La Moneda, do palácio, embaixo de bala. E, infelizmente, fizeram a sua vontade. O cruel e, sem dúvida, um dos mais cínicos ditadores de todos, chamado Augusto Pinochet, ele vai cercar o Palácio de La Moneda e ele vai bombardear o Palácio de La Moneda com aviões. Os aviões passaram e jogaram bombas e explodiram La Moneda. E o Allende cumpriu com a palavra. Botou um capacetezinho militar, pegou a Kalashnikov e não renunciou. Ainda deu um último recado para o povo, muito emocionado, dizendo que nunca renunciaria e só sairia de La Moneda morto. Uma coisa interessante é que o Allende, ele tinha um livro de cabeceira dele, era a biografia de Vargas. Ele era muito fã da vida política de Getúlio Vargas. E o fim da vida política de Getúlio Vargas foi a morte. E ele, infelizmente, seguiu o mesmo caminho. Saiu morto do La Moneda. Começava, então, a ditadura que mais se matou gente na América. A ditadura de Augusto Pinochet. Pinochet é considerado o primeiro governante da América a adotar o neoliberalismo. O neoliberalismo, ele vai reprivatizar o que o Allende nacionalizou e vai privatizar todo o resto. Mas quando eu falo todo o resto mesmo. Ele privatizou a educação básica, ele privatizou a escola secundária e ele privatizou as universidades públicas. Algo muito semelhante que está acontecendo, né? Então, ele vai fazer ele vai enxugar as despesas do Estado, do chamado Estado mínimo, e vai liberar para o capital privado e principalmente para o capital estrangeiro, que obviamente, majoritariamente é americano. Então, ele, ao mesmo tempo que ele faz medidas que tiram direitos dos trabalhadores e enriquece a burguesia, qualquer manifestação que aconteça, ele reprime violentamente. Um jogador da seleção chilena, chamado Casali, não é Casali não, Casali é meu amigo de história, né? É Caselli, deixa com E. Era lateral direito. E ele era um grande crítico do Pinochet, ele odiava o Pinochet com todas as formas do mundo. E aí, num amistoso, no estádio de Santiago, tinha, nesse estádio, embaixo de uma das partes do arquibancada, era onde eram torturadas e executadas as pessoas perseguidas pelo governo. E todo mundo da cidade sabia que ali ficavam os torturados, dentro do estádio. Então, quando teve o jogo, o anel do estádio todo estava completo, lotado, mas aquela parte estava vazia. Com 4, 5 militares ali parados. Por que aquela parte estava vazia? Porque embaixo dela estavam os torturados. E aí, Caselli, no segundo tempo, me mete um gol do outro lado do campo. Os seus companheiros foram comemorar, ele saiu correndo do outro lado, o estádio lotado, e de frente para uma arquibancada completamente vazia, a arquibancada estava vazia, ele se ajoelha e começa a comemorar. Comemorar igual um maluco.
E, tipo, ninguém entendeu nada. Um jornalista publicou no dia seguinte: naquela comemoração, somente eu e Caselli sabíamos que ele comemorava pelos que caíam. Aquilo foi uma grande denúncia da forma como ele poderia. Na hora que a seleção chilena embarcou para fazer uma turnê pela Europa, o Pinochet, como todos os ditadores faziam, apertava a mão de todos os jogadores. Não é isso? Quando chegou na vez do Caselli, ele não apertou a mão do Pinochet. Pinochet fez assim e continuou. Quando o Caselli volta, a mãe dele foi espancada. Então, é essa forma que o Pinochet trabalhava. Uma vez um coveiro desenterrou um caixão para tirar as ossadas e tinham 2 corpos. 2 corpos. E aí, pô, ocultação de cadáver, aquela coisa, a jornalista foi e chegou assim: senhor presidente, acharam 2 corpos no caixão, o que o senhor acha disso? A ele: uma baita economia. Mais cinismo do que isso eu nunca vi. Bom, quando a gente entra na década de 80, ele só vai abrir eleições enquanto a Guerra Fria não existir mais. Então, 89, naquele ano, de todas as convulsões socialistas no leste, do fim do Muro de Berlim, da União Soviética praticamente falida, já decretando que vai abrir a economia também, naquele momento do fim da história, aí sim é o momento que Pinochet, em grande crise econômica, resolve abrir a democracia. Ele convoca eleições diretas, ele mesmo vota e se retira com a população cantando: vai acabar a ditadura militar. Pinochet, depois de anos, ele vai fazer a redemocratização, só que ele vai se autoproclamar senador vitalício. Então ele vai ganhar um salário do Estado para a vida inteira, ok? Já doente, descobriram diversas contas bancárias dele. E ele era um cara muito, muito, muito rico. Era um cara milionário. E é óbvio que isso foi devido ao seu governo corrupto de desvio de verbas. Tentaram julgar Pinochet, já velho, por um tribunal internacional, não era nem no próprio Chile. Mas alegaram demência, ele já estava com muitos problemas mentais. E ele morreu sem cumprir nada do que ele fez. E para terminar, galera, nossa última ditadura, a gente vai falar da Nicarágua. Porque a Nicarágua também sofreu bastante por uma violenta e perversa ditadura militar. Na verdade, não era uma ditadura militar, era uma ditadura de uma família muito poderosa dentro da Nicarágua. Na década de 30, a Nicarágua ela foi ocupada pelos Estados Unidos. Os americanos estavam, né, naquela política do Big Stick e estavam explorando o mercado consumidor da Nicarágua e colocando lá Mercedes-Benz, Ford, todos os carros americanos e explorando o país com produtos tropicais, enfim. A presença americana era considerada uma invasão. E aí que surge um pistoleiro que era mecânico, que fazia um monte de coisa, chamado Augusto Sandino. E o Sandino lutou em guerrilha contra os americanos por muitos anos. E ele virou um herói nacional. As pessoas amavam Augusto Sandino. Então os americanos resolveram se retirar, não pelo Sandino, mas porque a situação estava muito complicada, e deixar o Estado na mão de uma república. Quando os americanos se retiram e o presidente é eleito, aí a família Somoza, era César Sandino e o golpista é o Augusto Somoza. Ele dá o golpe de Estado e estabelece uma das ditaduras mais duradouras de toda a América, beleza? Ele vai dar o golpe em 36 e só vai sair em 79. Então, tu soma isso aí, são mais de 40 anos. Foram 3 Somozas que governaram e esses também eram ditadores violentos, cínicos e deixaram a Nicarágua... Esse país ficou extremamente pobre, extremamente miserável. Ele era dono de todos os supermercados, ele era dono de todas as rádios, dono de todas as emissoras de televisão. Então, nada entrava e nada saía da Nicarágua sem que a família Somoza soubesse. Era um poder total. O Somoza, ele era tão cínico que perguntaram a ele o seguinte: senhor presidente,
Me disseram que o senhor tem mais de 50 fazendas na Nicarágua, é verdade? Ele falou, não, minha filha, eu tenho apenas uma fazenda. E ela se chama Nicarágua. Então, ele parecia ser inquestionável, ok? Na década de 70, algumas coisas aconteceram que foram muito além dos limites. A Nicarágua sofreu um terremoto violentíssimo. Como as estruturas das casas eram muito frágeis, uma porca habitação diante de um governo corrupto, então cerca de 30% do país ficou desabrigado. Perderam as casas, mortes pra caramba, e o mundo inteiro foi comovido, porque a Nicarágua foi posta abaixo. A ONU, então, fez uma grande coleta de dinheiro, investimento de dinheiro de vários países, junto com uma coleta de comida, né? E mandaram tudo para Nicarágua. Eram cerca de 100 milhões de dólares, ok? E mais comida pra caramba. O que o Somoza fez? Pegou esse dinheiro e construiu todas as casas que, teoricamente, tinha que construir. E dentro das casas, ele colocou todas as comidas em cestas básicas. E vendeu. Ele não doou as casas. Ele pegou o dinheiro e vendeu todas as casas, que obviamente não foram vendidas para os pobres estavam ferrados, mas as casas foram vendidas para outros burgueses ricos que compraram as casas e alugaram para as pessoas pobres. Ali ele foi longe demais. Então, até os grandes empresários mais próximos da Somoza olharam para ele e falaram assim, porra, aqui tu foi longe demais, cara. Então ele começa a perder alguns setores que sempre o apoiaram. E era para fazer a revolução. Daniel Ortega vai ser o grande líder do movimento sandinista. Então preste bem atenção, galera. Quando a gente fala de revolução sandinista, o líder não é o Sandino. É uma homenagem a um lutador anti-imperialista que existia na década de 30, beleza? Esses caras, apesar de não serem do Partido Comunista, eles tinham uma ideologia muito... Era uma ideologia comunista, eles só não se chamavam de comunista, chamavam de FSLN, a Frente Sandinista de Libertação Nacional. E aí começa a caminhada em relação a Manágua, em direção à capital da Nicarágua, e foi uma guerra muito violenta, uma guerra civil, o país vai ficar em colapso. Mas o último erro do Somoza, na verdade não foi dele, foi o seguinte, os jornalistas, os grandes jornais do mundo inteiro mandavam seus jornalistas para Nicarágua. E como era uma ditadura, tudo era fiscalizado, nenhuma imagem poderia sair do país sem a permissão do órgão do Somoza. Então o cara filmou uma batalha, tem que dar para o soldado bota, olha, vai editar e vai mandar para a BBC, por exemplo. E era justamente o jornalista da BBC, ele estava no bairro onde estava tendo um conflito, e ele estava filmando. E estava ele e a equipe de reportagem dele no furgão, numa van. E aí 4 soldados viram e chamaram, vem cá, chamaram o jornalista. Aí o jornalista foi. O cameraman ficou no carro filmando. E aí o soldado falou, no chão, cabeça no chão agora, isso. Aí o cara deitou no chão, jornalista, não tinha nada a ver com a história. O soldado olhou para um lado, olhou para o outro, pegou uma pistola e pum! Atirou na nuca do cara. E o maluco tava filmando tudo. Quando ele atira, o cara faz assim, pum, guardou. Ele precisava mandar essa imagem para a Inglaterra. Era preciso mandar para a Inglaterra urgente. Só que como é que você manda a imagem? E aí os caras chegaram lá na hora o sensor, né, o cara que analisava as imagens, e falou, pô, não sei o quê, conversando com o cara, falou assim, pô, a gente tá com muita sede, se eu puder pegar um pouco de água pra gente? O cara, sim, claro. Quando o maluco levantou para pegar água, eles trocaram a fita, eles tinham dado uma fita falsa, com imagens qualquer, e aí a fita estava sendo transmitida. Quando o cara saiu, eles deram pausa, tiraram a fita e colocaram outra, e continuaram transmitindo. Então a Inglaterra recebe a imagem de um jornalista dele sendo executado por um soldado de Somoza. Aí, meu amigo, acabou. Aí o corte, os americanos não ajudam mais com dinheiro, a Inglaterra não colabora com mais porra nenhuma, pelo contrário, vai continuar denunciando. E aí, a Revolução Sandinista triunfa, marcham até Manágua, levantam a bandeira da Frente Sandinista e proclamam um governo
de caráter socialista. Vão fazer um grande esforço para erradicar o analfabetismo no país, mas quem chegava ao poder dos Estados Unidos? Logo depois aqui, ó, 79, que é a Revolução. Reagan. E se você olhar para minha aula de Guerra Fria, eu te falei que o Reagan é um presidente americano durão, que quer estabelecer uma nova Guerra Fria e não tem medo de uma terceira guerra mundial, palavras dele. Ele já tinha Cuba. Agora vai permitir Nicarágua mais um governo socialista dentro do seu hemisfério? Jamais. Só que os americanos não poderiam intervir, ia ficar muito feio. De novo, uma outra Baía dos Porcos, uma coisa assim. Então eles pegaram os próprios nicaragüenses, geralmente ligados à burguesia Somoza, que desejavam derrubar o governo, e começaram a treinar os caras e armá-los. Esse grupo foi chamado de Los Contras, porque eram contra a frente sandinista. E isso gerou uma guerra civil que foi calamitosa para o país. A guerra civil ia durar até a década de 90, sem vencedores. E no meio dessa coisa toda, o Reagan, ele foi desmascarado no escândalo chamado escândalo Khomeini. O Irã passou por uma revolução iraniana, ele expulsa os americanos da embaixada, até ele mata alguns americanos. Os Estados Unidos cortam relações com o Irã. E tinham no Iraque um aliado, que era o Saddam Hussein. E o Irã e o Iraque se odeiam. Ok. O Reagan mandou armas, ele vendeu armas para o Irã, mesmo que isso fosse proibido, estava proibido pelo Congresso, não podia fazer. Ele vendeu armas sem ninguém ficar sabendo. E o dinheiro das armas era depositado na conta dos Los Contras. Era uma forma de mandar dinheiro para os Contras sem demonstrar para o mundo que ele estava ajudando. Só que isso foi descoberto pela própria CIA. E aí foi uma grande denúncia, aquilo ficou muito feio para o sistema político americano, para o Reagan e tal. E a guerra só vai acabar em 90, quando as duas forças resolvem promover a paz, convocar eleições democráticas, e a Eli Violeta vai ser a primeira presidente eleita da Nicarágua. Depois o próprio Daniel Ortega também é eleito presidente. Então eu acho que eu falei de tudo, né, galera? Argentina, Chile, Nicarágua. É isso. Pessoal, uma ótima prova, vai dar tudo certo, vocês estão preparados, tá bom? Um beijo grande, valeu!